dúvida. Você vai gostar ou não de falar de briga pelo título? Responda você. Não, sempre é legal a gente falar de assuntos importantes nesse programa, né? Exatamente, era esse o meu ponto. Girar a pauta, normal, né? E, enfim, aí eu vou a um substantivo utilizado agora recentemente, foi obrigação, mas por um outro viés. Não, é o professor Pasquale. O viés é o seguinte. E o medo dele falar um adjetivo em vez do substantivo? Pô, você subestimou a sua brincando com inteligência. você, fala. Nisso eu ia bem. Física, você poderia até me dizer que... É por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Física, de fato, minha melhor média foi... Bragantino e Palmeiras, Facinca, vai nessa aí. Facinca. O conselho, na lábia ali. Juntava os professores e falava, não, ele é bom aluno. Não, aqui ele não é. Não, mas deixa o menino. Vai bem na educação física. Isso, vai bem. Na aula de religião eu ia bem também. Enfim, vamos lá. Você é um homem de fé? Bastante, graças a Deus. É o seguinte, vamos lá. Claro que não existe a obrigação de vitória, que eu digo assim, você tem que é obrigado a ganhar, como é o que eu discutia com o Sormani e vocês colocavam o ponto de vista de vocês. Agora, matematicamente falando, para o momento do campeonato, o Palmeiras tem de voltar a vencer o mais rápido possível, né? Então, assim, se ele quer manter uma gordura e tentar frear um pouquinho desse ímpeto da locomotiva chamada Flamengo, ele precisa vencer o Bragantino. Não dá pra pensar. Porque se ele fica a 4 pontos do Flamengo e com 2 rodadas aí sim obrigatórias pra tirar a vantagem, por exemplo, o Flamengo só precisaria de 2 vitórias e 2 tropeços do Palmeiras, ele inverte a situação. Aí a situação se complica. Já pareceu muito menos aberto do que parece agora o campeonato, se a gente pegar... Sim, o Flamengo, mas por isso que eu falei. Daniel, o que eu falei. Se o Palmeiras desse recorte dos últimos 3 jogos, ele invertesse a vitória dele, Recorte, tá você vendo? gol, Você tá pagando royalty pro Pedro Ivo? Tô, porque fica é um termo que tranquilo. explica bem. Explica bem, né? Então, vamos trazer aqui os últimos 3 jogos, tá? Que foram É um recorte os sem empates vitórias. contra Flamengo O e recorte dos Fluminense. 3 jogos eu acho que é redundante, não é, Pedro? Recorte dos últimos 3 jogos. Não, porque pode Não, ser você pode recortar nos últimos 5 jogos. Vai depender do tamanho da tesoura. Se for a tesoura da tua casa... Você escutou o que ele falou? Cuidado, aquela tesoura nessa cega. que a gente derrapa. Entendeu? Aí vira meme. É nessa não que sabe a gente por quê. derrapa. Você entendeu? Depende do quê? Do tamanho da tesoura. O que tem a ver? Vamos lá. Enfim, Vai, segue, se for a tesoura igual a Siga tua lá, que você tem na Pelota. tua casa, que é a tesoura cega, que corta ruim... Não, a dá tesoura certo. não tá cega não, velho. Para com esse papo aí, não. Aí você vai cortar menos. Para. Agora, se você afiar a tesoura, você corta corta muito. mais. Hashtag F90BR. É isso. Aqui Qual não. tesoura você usa pra fazer recortes na sua casa? Se for do Hashtag Sormani, a F90BR. tesourinha. Vai, Mas vamos Facinca, lá. pelo amor de Deus. Para. Pro Palmeiras, o melhor cenário, se ele Meu pudesse Deus do céu. hoje trazer... Peraí, vamos lá. Você que arrumou essa situação. Eu não tô vendo nada, eu tô falando sério. eu tô quieto. Vocês que estão pensando com a cabeça da segunda série. Não vem com história, não. Um homem maduro, de fé. Nossa, Daniela, o que tá Muito acontecendo? difícil aqui hoje. Não é difícil, não. Eu passo 4 não conseguiu dias falar falando, ainda, eu porque Porque ela volto. ri, porque o outro ri. O Zé, que é o pior, graças a Deus, tá quieto. 3 horas. Parabéns, pela Que sua tem os 3 maturidade jogos? nesse exato momento. Você tá se Mas tá controlando. vermelho. Pedro Ivo tá aqui desesperado. Eu quero o fã de saber, esporte cara. O ouvindo. fã de esporte fala quer aí ouvir do O jogo. ideal pro Palmeiras Ideal o quê? para esse momento do Uma campeonato, tesoura afiada, é isso? se Para. ele tivesse que tirar desses últimos 3 resultados algo que fosse, digamos, mais ideal para uma sequência, era ele ter trocado a vitória do Corinthians pro Flamengo, né, Dani? Porque assim, o Fluminense e o Corinthians não brigariam com o Palmeiras pelo título brasileiro. Na minha visão. São equipes que estão na ponta ali, brigando, vice-campeonato e tal, mas para uma vaga na Libertadores. A equipe que tem a condição de título, que tem a força de elenco para esse pau a pau com o Palmeiras... Não adianta, cara. Não adianta. Eu vou embora. Ô, Braz, desisto. Não, você que arrumou essa confusão, entendeu? Entendeu? Não adianta. Esse perrengue você que arrumou. Eu não consigo entender o que o Palmeiras precisa. O que o Palmeiras precisa é vencer o Bragantino para afastar o Flamengo ou manter a distância. Perfeito. E qual que seria o cenário ideal? vai. Se ele vencesse o Flamengo, essa distância estaria maior nesse exato momento. Seria de 9 pontos. Vamos tocar a gente aqui, senão não vai dar. Vai. Eu vou apresentar o programa, gente. Ó, Marcel, fala comigo aqui num ponto imaginário que nós vamos tocar, porque tá complicado ali. Entendeu? Então, o campeonato ficou aberto. Encaminhado? Ok.
Existe um encaminhamento para um time que nesse momento tem 7 pontos de vantagem. Decidido, isso nunca foi dito, principalmente por mim. Agora responde para mim, é força máxima em Bragança? Tem que entrar. Não. Tem que entrar. Tem que entrar com tudo. Perguntando uma boa. Cara. Não, sério. Olha. Porque você tem uma decisão pela frente, você tem um cansaço. Não. Que o Abel já poderia estar rodando mais e performado o time reserva do Palmeiras há muito tempo. De antes. Vocês me acompanham aqui. Ontem, inclusive, eu fiz até o levantamento no meu Instagram muito curioso. Foi o seguinte. Você sabia que Palmeiras e Flamengo para 2022 gastaram praticamente os mesmos valores de contratações? Flamengo gastou 25,5. Do quê? De abóboras? Não, de euros. Euros. Ah, tá. E o Palmeiras 21. Você pega os reforços do Flamengo e do Palmeiras. Ah, mas o salário? Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Mas aí você precisa contratar 10 jogadores? Talvez em vez de 10 contratações ou de 6, 7, você não poderia... Nossa, você está até chorando. Você não poderia ter contratado 3, 4 jogadores? Por favor, a tela com os próximos jogos do Palmeiras aí, pra gente dar uma olhada. Com o rosto tudo Só pelo seguinte, parece um panda, cara. Eu quero perguntar o seguinte, se não ganhar agora esse jogo, essa sequência, o jogo do Flamengo nessa rodada é mais fácil, é um jogo contra o Ceará, né? Não sei se mais fácil, mas assim, com o Bragantino lá, a gente sabe que é um jogo complicado. Não, calma aí, a gente tem que entrar num consenso. Bragantino, 2 semanas atrás, estavam debochando de mim que eu falava que era forte. Não, eu concordo com você. Eu só queria tentar fechar esse recorte, entendeu? Não, o Palmeiras tem que chegar lá e tem que ganhar. Fecha aí e me fala dessa sequência, Porque é o seguinte, Pedro, agora chegou o momento do campeonato que o próprio Abel se colocou em xeque. Ele fez a aposta. Você tem o ônus e o bônus de você forçar uma equipe. Você tem o bônus de ter um time que vai se entrosar, que vai cada vez mais se sentir competitivo e talvez ter a força máxima para jogos até menores de conseguir um resultado. E o ônus de uma equipe que chega cansada, esbaforida, que não rodou e que quando você vai precisar, como nesse momento, de uma alternativa imediata para manter o padrão, você não deu a sequência confiança para o banco de reservas. E o próprio banco do Palmeiras é um banco hoje inferior até o banco do ano passado. O banco do time que foi campeão da Libertadores ano passado tinha mais recursos que esse banco atual. É só você trazer as contratações. Das contratações que o Palmeiras fez nessa temporada... O cara fez o sinal da cruz no banco. Então, das contratações que... E é verdade, existe uma sintonia. Das contratações que o Palmeiras fez nessa temporada, Sormani, só o Murilo... titular, e foi uma ótima, e o Jailson que infelizmente se machucou, as outras não aconteceram até agora. O Lomba é reserva do Everton. Não, eu acho que o Lomba foi... Mas olha só, mas aí é do jogo, não dá pra dizer que o Palmeiras contratou mal. Não, Dani, mas esse Lopes, pelo amor de Deus, não, Dani, eu quero saber quem é que trouxe o vídeo. E eu acabei de falar aqui, são dois jogadores que não são centroavantes, você sabia? Eles não jogam em costas. Então o Palmeiras contrata 2 atletas, gastou bastante em 2 atletas, foram 16 milhões gastos nessa janela de transferência de euros, assim como o Flamengo gastou. E o Lopes, né? O Merentiel e o Lopes. Mas aí você coloca na culpa do Abel também, porque ele aprovou, porque fatalmente levaram pra ele. Né? Também, todo mundo tem culpa nessa história. Cara. Ai, meu Deus. Olha aqui, eu quero saber o seguinte. Seu LPA. Um empate agora é um bom resultado ou um empate de novo, ele pode abrir esse campeonato? Porque seria o 3º empate seguido. Ele abre o campeonato ou não? Não, o que vai dizer se abre o campeonato ou não é o desempenho dos concorrentes diretos. Mas o que eu acho uma coisa é você fazer uma sequência de empate aqui, empate acolá, poucos pontos somados contra os líderes e mesmo assim você aumentar em 1 ponto a diferença, era 6 virou 7. Outra coisa é você pegar um time que não vem bem esse ano, não é o Red Bull Bragantino de outros momentos, sim, entendeu? Você precisa agora, passou aquela fase mais difícil, aquela turbulência ali dos confrontos contra Corinthians, Fluminense e Flamengo, você conseguiu nesses 3 jogos sair de 6 pontos de vantagem para 7, você passou, agora é virar a página, agora você tem que pontuar. É o que o Facinca fala. Independente do que a gente comentou aqui essa semana, de que o Palmeiras não brilha, não é protagonista como outrora, que está precisando fazer um resultado, mas não tem o desempenho que a gente batia palma semana após semana aqui, agora ele precisa fazer o resultado. Sim. Porque quando a gente fala que o campeonato está aberto ou não, a gente está contando que esse Palmeiras vai fazer resultado em jogos assim. Chegou o momento do meio a zero. Tem que ganhar, se não ganhar é uma crise. Não, mas a gente conta com a análise toda, a projeção toda é feita aqui. Matematicamente você tem que trabalhar em cima disso. Passar os duelos contra os líderes é pontuar contra o Bragantino. Faltam quantos jogos para acabar o campeonato? 14. É isso? 14. Na quarta rodada, 14. O Palmeiras tem 50 pontos. A média de um campeão brasileiro... 70 aí? 78. Isso. 28, ou seja, 14. o Palmeiras precisa de
faz as contas 28 com... e 14. 28 e 14. Né? Então, assim... Mas assim... 28 pontos e 14 jogos. Sim. 75 Palmeiras aí, tem 7, 8... um aproveitamento de vitórias. pouco mais, Praticamente 9 vitórias. Não. Tá? Vamos colocar 9 vitórias em 14 jogos para ser campeão. Então, assim, é palpável, é acessível? Pegando os jogos que o Palmeiras tem em casa? Sim. Sim, o Palmeiras não tem nenhuma pedreira em casa, exceção ao São Paulo, que é um clássico mais pesado. O Santos, mas hoje o Santos está numa condição mais inferior. Não. Você tá querendo agradar um amigo, né? Não estou agradando. Depois daquele negócio da tesoura, existe o clássico, existe uma rivalidade, existe uma motivação diferente. Então você tem o Santos e São Paulo. Os outros adversários que o Palmeiras pega em casa não são adversários desse peso, desse brio de camisa. O Palmeiras, então, ele tem 6, 7 jogos em casa, com 7 fora. Tem como colocar aí a sequência de jogos do Palmeiras? De novo? Colocar de novo, por favor, que até para ajudar o Facinho melhor. Eu acho que a grande questão agora, 50. a grande questão agora não é mais o desempenho, é se vai conseguir os resultados. Porque em algum momento a gente achou muito claro que seria uma manutenção de maneira de jogo e de desempenho até o final do campeonato que não está se apresentando. O Palmeiras, o cenário ideal, o Palmeiras Juventude e Santos. No ritmo que o Flamengo vem agora, o Palmeiras tem que fazer 10 pontos no Campeonato Brasileiro, nesses jogos. Nos 4 próximos. Exato. Você conta, por ser o Atlético Mineiro um time forte, tudo bem que está num momento não bacana, mas, enfim, o duelo é de alto nível, buscar o empate fora e vencer esses 3 jogos. Ô Facinho, eu tava fazendo as contas aqui, o Palmeiras precisa de um desempenho de 48% para bater campeão. 48? 48% nos próximos jogos. Você está falando em 14 jogos. 14 jogos. Desempenho, eu fiz uma regrinha de 3 aqui. 14 vezes 3 dá 52. Não, 14 vezes 3 dá 42. 14 vezes... 42. Com 21 não, 52. Vocês vão passar mais 14 vezes 3 é vergonha agora. Eu vou abrir a calculadora. Vamos lá, vamos arrumar. 42, tá certo. 42. Se ele faz menos de 21 pontos... Se ele fizer... Ele tem 50. Se ele tem que fazer... Vamos calcular 25? Não. Certo? 25, 0 dividido por 42... Calcula 75 pontos para ser campeão. Foi o que eu calculei. 25 em 42. Foi o que eu fiz. Porque você tem que levar em conta que o outro lado tem 43 pontos. Exato. Sim. Para bater 32 pontos em 14 jogos também não é simples. Ninguém vai ganhar tudo até o final. Qual é o desempenho do Palmeiras? Qual é o percentual de aproveitamento do Palmeiras? Por essa regrinha de 3, dá 59,5%. Vamos botar 60%. Sim. Qual é o desempenho do Palmeiras agora, atualmente? 69. 69. Não precisa fazer exatamente o que vem fazendo. Então, mas aí é o que eu acho que entra a questão, pra gente sair da matemática e entrar no campo. Não, então, pra gente sair da matemática e entrar no campo. A gente começou a ver uma queda de desempenho, uma queda de rendimento. Você virar essa página e assim ele tem 69. E se ele tá em queda, o espaço está se abrindo de uma maneira que a gente não imaginava. Vamos pegar no recorte, como diz o Pedro? Só pra complementar aqui, a gente colocar os dois aqui nesse balaio, já que a gente tá falando de primeiro e segundo colocados. O Flamengo tem um jogo em tese mais fácil. E o Flamengo tem o conforto, pelo próprio mérito, de poder agora olhar para o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente, já que na Copa do Brasil e na Libertadores ele encaminhou as classificações. Colocando isso, o Facincani falou, tem que ganhar o Bragantino. Um empate com o Bragantino agora para vocês, ele reabre esse campeonato? Porque para mim estava fechado. Não, Dani, eu acho que eu continuo achando que o Palmeiras depende só dele. Sim, isso é um fato. Eu acho que o Palmeiras não pode ficar se preocupando com o Flamengo, respeitando o Flamengo. Porque se ficar olhando muito para trás, vai esquecer de jogar. São esses jogos agora, Bragantino, respeitando, hein? Bragantino, Juventude. O próprio Santos. O Santos. É que o Santos tem um clássico, então o clássico às vezes ele é diferente da forma como é encarado. Mas, assim... eu não vejo, eu vejo o Palmeiras da mesma forma. O problema é que o Flamengo está muito acima. O Flamengo futebol, cresceu demais em futebol, em confiança. O Flamengo hoje joga de olhos fechados. O Palmeiras continua jogando da mesma forma. O problema é que o Flamengo subiu muito. Então, quando o Flamengo sobe, você eleva a sua régua também. O Flamengo subiu, o Palmeiras tem que jogar mais. Mas o Palmeiras continua jogando da mesma forma. Se você pegar aqui os últimos jogos, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras empatou até o jogo contra o Palmeiras, o Corinthians. Palmeiras e Atlético Mineiro, 0-0. Sim, que foi a sequência de vice-líderes, né? Palmeiras e Goiás, 3-0. Atlético Mineiro e Palmeiras pela sequência na Libertadores. Ceará e Palmeiras. Palmeiras foi lá no Ceará, ou como se diz, em
em Ceará e ganhou. Não é fácil, né? Palmeiras e Internacional, 2-1. América Mineiro e Palmeiras. Palmeiras ganhou. Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras ganhou. Ou seja, Palmeiras vai ganhando. Agora, tem essa sequência de 3 jogos. Fluminense e Palmeiras. Fluminense era o segundo colocado. Empatou. Flamengo, foi no Rio, né? Não foi no Rio. Foi no Rio. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras empatou com o Flamengo. Ah, mas o Flamengo time reserva, tá? Mas nós estamos vendo aí que o time reserva do Flamengo tem tirado pontos e tem vencido partidas assim com uma certa tranquilidade, né? Depois tem a derrota agora pro Atlético Paranaense, que não é nada de outro mundo, né? Não é nada de outro mundo, por quê? Porque é uma semifinal de Libertadores, uma série de componentes que mudam esse jogo. Talvez se fosse no Campeonato Brasileiro seria diferente, né? Então, assim, eu acho que o curso do Palmeiras, ele continua no mesmo. Ele continua na mesma direção. O problema é, daqui pra frente, eu não sei quem... Não, mas assim, o novo empate com o Bragantino pra você não tira as coisas de prumo. Não, eu acho que muda o ambiente. Novo empate porque empatou os últimos 2 jogos, né? Muda o ambiente. Eu acho que aí começa a mudar o ambiente, porque você tem o empate contra o Bragantino. Começa a ficar com um ponto de interrogação na cabeça. E depois você começa aí depois você tem o Atlético Paranaense. Então, se você não ganhar do Bragantino, você chega contra o Atlético Paranaense, já tem uma pressão muito grande sobre a mudança do resultado. Né? Aí você pega o empate contra o Bragantino. Não. Se empatar contra o Bragantino, começa o vestiário, o ambiente no vestiário, você começa, peraí. É aquela história, acho que você não estava aqui, o Pedro também, nós estávamos na Argentina, que eu falei sobre você estar acostumado com a vitória. Tem muitas coisas e às vezes você... É aquela história, você trabalha muito tempo na empresa e está lá, tranquilo e tal. O Palmeiras vive esse ambiente de títulos, um ambiente de time positivo, de elogios, né, com poucas críticas. Isso, muitas vezes, te dá uma certa acomodação. Claro. E aí não é problema isso, porque todos nós passamos. Somos mérito, seres humanos, é méritos. E aí cabe aí ao Abel a tirar um pouquinho, peraí, tem alguma coisa que está errando, nós estamos errando aqui. Em algum detalhezinho que nós acertávamos há 3 jogos atrás, nós não estamos acertando aqui. Contra o Bragantino, não podemos perder. Contra o Bragantino, eu tenho que encontrar isso. Eu tenho que encontrar essa solução, porque contra o Bragantino, se eu empatar, eu vou mandar um recado. Se eu enfiar 3-0 no Bragantino, lá em Bragança, peraí. A minha torcida vai olhar para o meu time contra o Atlético Paranaense numa semifinal com outros olhos. A pressão...